Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, muito boa tarde para todo mundo, vamos para cima porque temos atualizações, né? A gente vai falar aí do Botafogo Volta Redonda, né? Nem tanto sobre esse jogo, já falei que eu não ligo tanto para o Campeonato Carioca, mas o que o contexto desse jogo pode nos dizer, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade, temos novidades também referentes ao mercado do Botafogo e vamos para cima, tá legal? Tô aqui em São Paulo hoje, rapaziada, por isso que eu não fiz o vídeo mais cedo, né? Acabou o jogo do Botafogo, eu já parti direto para São Paulo, um bate e volta aqui. E agora a gente troca uma ideia sobre todas as situações atualizadas do Botafogo desde o nosso último vídeo. E assim, a gente pretende aqui fazer uma continuação, né, do nosso último vídeo. Se você acompanhou, né, se você viu a nossa crítica aí, né? Esse momento em que, ninguém tá falando que o Campeonato Carioca é importante, mas estamos sem treinador, faltando uma semana para a Supercopa, e mais um treinador pode chegar, né, tendo pressa para esquematizar a equipe para o restante da temporada, tá legal? Vamos lá, rapaziada, o negócio é o seguinte, primeiro de tudo sobre mercado, Marlon Gomes, o Botafogo subiu para 13 milhões de euros, uma investida no jogador do Shakhtar Donetsk, vamos ver, né, o que vai ser feito, os ucranianos ainda não responderam. E tem a situação do Bitelo, né, cara? O Botafogo... Como é que eu noticio isso, né, cara? O jogador está desaparecido, né? Enfim, não é desaparecido, né? Foi meio que uma porradinha que o clube russo deu nele, o Dinamo Moscou da Rússia, falando, né? Emitiu um comunicado oficial dizendo que o atleta está desaparecido. O atleta não presta, né, esclarecimentos, não presta, né, não bate ponto, digamos assim, no clube russo, já tem algumas semanas. E que não vai negociar o atleta. A gente sabe que o problema está sendo o parcelamento. Os russos querem metade do valor agora, o Botafogo está querendo fazer o parcelamento. E aí tem gente, tem que dar o dinheiro logo. Não é assim, que aí não vai sobrar no fluxo de caixa para fazer outros investimentos. Não é dessa maneira que funciona. Mas fato é que os russos estão irritados, né, com o comportamento do jogador. E falaram que só voltam a negociar o atleta depois disso. Eu, honestamente, estou achando que se antes havia um otimismo, né, dentro do Botafogo, pelo que me falavam, né, eu de fora, né, a não ser que tenha alguma coisa acontecendo que seja diferente, mas eu de fora não vejo com otimismo não, tá? E o Botafogo pode buscar outras alternativas aí, dependendo do caso, tá legal? E tem a situação também, galera, do Jair e do Tiquinho. Braulio, por que o Jair não foi anunciado no Botafogo ainda? Por que o Tiquinho não foi anunciado no Santos? Outra informação que chega agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, por parte do Diário do Peixe, que foi o primeiro a noticiar a possibilidade da volta do Neymar para o Santos, então o pessoal que tá com credibilidade, tá com fonte, estão trazendo que o Botafogo fez uma consulta pelo David Washington. David Washington é um atacante revelado na base do Santos, foi jovem para o Chelsea, foi para o Augsburg da França, é um jogador que pertence ao Chelsea, mas ainda não tá, né, se adaptando ao futebol europeu, e muito se fala, né, tava rolando uma disputa entre o Santos, né, que pode ter a volta do Neymar, só que o Santos já tem o Tiquinho, e o Palmeiras, e o Botafogo parece que entrou nessa briga. O que acontece? O Jair, rapaziada, ele tá com a seleção pré-olímpica, né? O Jair, ele tá com a seleção do Sul-Americano Sub-20, e ele só chega, né, ele só chegaria ao Botafogo da segunda para a terceira semana de fevereiro, daqui a um mês, tá? E o Botafogo não quer assinar, o Botafogo não quer trocar documentação, o Botafogo não quer firmar negócio sem fazer exames médicos no jogador, correto? Porra, o cara acabou de fazer a cirurgia no joelho. Acabou não, né? Tem, sei lá, mais de um ano, mas enfim. O Botafogo quer fazer um exame nele. O Botafogo, claro, né? Porra, a gente sabe como é que funciona. Pra você assinar com um jogador, você tem que fazer exame, cara. Aí o cara tá com um problema ali, Deus me livre, cara. Igual o Ganso agora fez um exame médico de pré-temporada no Fluminense, tá com a miocardite. Tem que fazer exame médico, ponto, padrão. Não existe isso. E com isso, a negociação tá travada. O Tiquinho não pode assinar com o Santos e o Jair não pode assinar com o Botafogo. Agora, eu não sei quais foram os envolvimentos, tem agenda, então não vou aqui ficar cornetando. Mas, porra, esse moleque não podia ter passado no Rio de Janeiro pra fazer a porra do exame antes de ir pra seleção pré-olímpica, né? É uma negociação, é uma situação urgente. Porra, não podia ter tido o staff dele, a delicadeza, né, de, cara, antes de se apresentar à seleção pré-olímpica, vai lá no Botafogo fazer o exame, pra já fechar isso logo. Aí agora, o Jair ainda não é jogador do Botafogo,
O Botafogo não tem o Tiquinho, que é um jogador importante para o elenco. Em tese, meu amigo, o contrato tá rolando. Então o Botafogo continua pagando o salário do Tiquinho, meu camarada. Correto? O Tiquinho não saiu da folha do Botafogo ainda. Então, assim, tem os valores, a rescisão, não aconteceu ainda. O Tiquinho, em tese, ainda é jogador do Botafogo, embora esteja treinando, né, no Santos já há algumas semanas. Então, cara, bagunça total, sabe? Era muito melhor falar, cara, beleza, o Jair, então, só volta em fevereiro, vamos esperar. O Jair vai lá no Sul-Americano e o Tiquinho fica aqui jogando. Né? Se o Tiquinho rendesse bem, pensava em outro modelo de negócio. Cara, sim. Aí nessa o Botafogo se fudeu. O Botafogo tá sem o centroavante que é o Tiquinho. O Jair estaria de qualquer maneira na seleção pré-olímpica e o cara tá lá treinando no Santos. Sabe? Não consigo entender, cara. Mas enfim. E agora sobre o jogo, né? Botafogo e Volta Redonda. Eu não me apego tanto ao jogo. Primeiro, sensacional a imagem do Chay, né? O Chay marcou a história no Botafogo. Repito, sem Chay não tinha acesso, não tinha volta para a primeira divisão e não tinha SAF. Né? O Chay está na prateleira dos jogadores mais importantes da história do Botafogo e eu falo sério. Né? Ídolo vai de cada um, mas é um cara importantíssimo. Sem o Chay as coisas não teriam se transformado. Ele jogou ontem pelo Volta Redonda, ele está no Volta Redonda e saiu ovacionado pela torcida, se emocionou bastante. No jogo 2-1, né? O Botafogo do Carlos Leiria, mais uma vez, é o terceiro jogo dos 4 que o Botafogo teve nessa temporada. O Botafogo tem um jogador a mais, contra o Sampaio teve 2 a mais, e não consegue marcar um gol, não consegue empatar. O Matheus Nascimento até fez um belíssimo gol. O jogo estava 2-1, Patrick de Paula não deixa o Valentim Adamo bater, escorrega, bate uma cobrança tenebrosa, vergonhosa, e fez uma partida vergonhosa também. Aí tem o gol do Adamo no fim do jogo, que de fato, né, foi falta. E não tem muito o que falar. É aquilo, cara. Dá pra separar as coisas, beleza? Eu acho que hoje os temas, né, o tema é muito polarizado e a galera divide. Ou você fala água ou você fala fogo. E não é bem por aí. Brownie, você não falou que não tá ligando pro Campeonato Carioca? Eu não ligo mesmo, tá? Inclusive eu torço para que o Botafogo fique em 9º lugar, para que não jogue nem a Taça Rio. Brownie, mas tem a Copa do Brasil. Copa do Brasil o Botafogo vai se classificar através da Libertadores, não se preocupem, tá? É muito melhor ficar 3 semanas treinando. Muito melhor. Não tenha dúvida disso. E aí, cara, sendo bem sincero, a gente está a 8 dias de uma Supercopa que o John Textor, né, já falou que não prioriza, que não se importa tanto. Eu acho que ele está querendo tirar um pouco o peso da final. Ele falou que não vai prejudicar o andamento do planejamento. Cara, mas a questão é que o planejamento ele já está prejudicado. E eu não estou falando nem de Supercopa e Recopa. Vamos dizer que o Botafogo empata em 0-0 com o Flamengo e ganha nos pênaltis, campeão da Supercopa. Né? Vai continuar tendo problema se o Botafogo não tiver um treinador. O Botafogo não tem uma comissão técnica fixa, que antes tinha, por exemplo, com o Fábio Matias, já teve com o Cláudio Caçapa. Não tem. O Carlos Leiria é o treinador do Sub-20 do Botafogo. Ele não tem uma comissão técnica, né? Então o trabalho não tem processo, o trabalho não tem planejamento, as coisas não estão tendo, né, digamos assim, um processo fisiológico. Né? Os caras estão ali batendo ponto. Os caras estão batendo bola. Então, assim, se isso não é prejudicial para a temporada toda, e eu não estou falando só de Supercopa e Recopa, pelo amor de Deus, sabe? Não é porque o Arthur Jorge chegou em abril que as coisas vão se repetir, cara. O treinador ele leva tempo para adaptar a equipe, conhecer os jogadores, conhecer os processos, se adaptar ao futebol brasileiro, se adaptar à cultura do clube, do país. Tudo, cara. Entender os jogadores, qual jogador se adequa mais ao estilo de jogo, um jogador que ele vai indicar, um jogador que ele vai mandar para fora para ser emprestado. Tudo isso conta. Não é porque as coisas se encaixaram rápido com o Arthur Jorge que a partir de agora todo mundo, a gente só vai ter treinador em maio. Não existe isso, gente. O Campeonato Brasileiro começa em março. Fase de grupos da Libertadores começa em abril. Tem terceira fase de Copa do Brasil. Tem preparação para o Super Mundial de Clubes. Tem que entrosar o time para um campeonato mais importante do mundo, que vai ser em julho. Em junho e julho. Cara, então assim, a questão não é carioca. A questão, eu tô cagando, eu já falei, cara. Eu não ligo pro Campeonato Carioca. Eu de verdade não me importo do Botafogo perder todos os jogos do Carioca e ficar em 10º. Claro, contanto que não caia. Agora,
Se o planejamento é esse, né, se é o mesmo treinador que a gente está vendo no Carioca, que vai comandar o time à beira do campo na Supercopa, isso me preocupa. Na Recopa, isso me preocupa. Se é ele quem está cuidando do dia a dia, eu não falo dele como pessoa, mas eu falo do processo como um todo, isso me preocupa. Tá errado. Tá errado. Certo? A gente tem que falar o certo é o certo e o errado é o errado, irmão. Quanto a reforços, tal, pô, Bitelo, estamos negociando, tal, tudo certo, irmão. É o prazo, é a negociação. No Palmeiras também não está sendo anunciado o jogador. No Flamengo também, um jogador apenas foi anunciado. Então, assim, o Botafogo não está atrasado quanto a reforços. O Botafogo está atrasado no planejamento quanto a treinador. E muito. Não é pouco, não. E eu nem estou falando de Supercopa. Valeu? Um abraço e fui.